A Stonex divulgou a quinta revisão das estimativas para 23-24 no centro-sul do Brasil. As perspectivas para a produtividade dos canaviais permanecem otimistas. O TCH, que é a tonelada de cana por hectare, foi reajustado para 79,3 toneladas por hectare, que, se concretizado, apresenta uma alta de 8,1% no comparativo entre as safras. Em relação à área a ser colhida, as estimativas indicam para um aumento de 2,8% em relação à safra anterior, devendo totalizar 7,66 milhões de hectares. Nesse cenário, a moagem total do ciclo 23-24 deve chegar a 607,7 milhões de toneladas, que, se for alcançada, será a segunda maior moagem já registrada pelas usinas do Centro-Sul, ficando atrás apenas do ciclo 15-16. A gente vai falar agora ao vivo com o especialista de inteligência de mercado de açúcar e etanol da Stonex, o Felipe Cardoso. Oi, Felipe, bom dia para você. Bem-vindo aqui à nossa edição do Bem da Terra. Mais uma revisão e uma revisão otimista. Já era aguardado pelo setor devido às questões climáticas que também tem ajudado aí a manter, né, o setor canaveiro, que passou por algumas safras bastante aí, digamos, desafiadoras e até perturbadoras algumas vezes, e agora ter um melhor alívio, um melhor respiro. Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Exatamente, o clima ele tem se mostrado bastante favorável para o desenvolvimento dos canaviais desde o final de 2021, quando o Centro-Sul acabou sofrendo bastante com secas e geadas bastante intensas. Então, essa melhora, principalmente esse retorno das chuvas, ano passado foi um ano bastante chuvoso aqui para a região, tem trazido esse otimismo e a gente já tem visto resultados bastante positivos nos primeiros 3 meses da safra, com os dados da Única, trazendo aí essa recuperação para o setor. Exatamente, conforme até vocês, né, conseguem avaliar e, claro, detalhar melhor todo esse relatório. Então, depois de 2015 e 2016, há a possibilidade de fato de essa ser a segunda aí, maior moagem e aí dentro, né, esse cenário bastante interessante que vem se formando? Sim, exatamente. A gente vê um ganho de produtividade bastante significativo, principalmente nesses primeiros 3 meses da safra. A gente tem um TCH acumulado quase que acima de 90 toneladas por hectare. Isso vem reflexo, claro, do clima, que a gente tem visto a melhora no volume de chuvas que tem incidido no Centro-Sul, no desenvolvimento dos canaviais, mas também de um canavial mais novo. Então, as usinas têm reformado um número maior de área nas safras passadas e, com isso, a gente tem um canavial mais novo, consequentemente um ganho de produtividade. Então a gente revisou para cima o número do TCH, como você comentou, para 79,3, e isso traz um ganho para o setor, além de um aumento na área. Então a safra passada ela foi, de certa forma, as operações de colheitas prejudicadas pelo volume de chuva que incidiu desde o mês de agosto, e isso acabou deixando uma área remanescente para o ciclo atual. Então por isso que a gente tem esse crescimento na moagem. Então é um ganho de produtividade e um aumento na área. Porém, pode continuar. Porém, o único ponto de alerta que a gente deixa é em relação ao clima. Com essa questão da iminência do El Niño vindo a acontecer, a gente pode ter um volume de chuvas acontecendo já agora no mês de agosto, no mês de setembro, que pode trazer algum prejuízo para as operações de colheita das usinas. É exatamente sobre esse ponto de alerta que eu gostaria de perguntar a você, porque a gente viu, como você colocou no comentário, que veio, né, ajustando-se ali bem os canaviais ao clima até então, mas a gente já tem aqui informado e o quanto El Niño já tem dado aí as caras e para algumas culturas, por exemplo, há uma atenção também ao trigo. A gente já noticiou aqui ao longo dessa semana ali a triticultura no sul e também ficar um pouco em estado de alerta. E aí para os canaviais também o que de repente poderia interferir, né, nesse dado de alguma maneira. Então, o El Niño pode, então, ter essa presença também no setor canavieiro. Isso, exatamente. O pico de colheita das usinas, ele vai de abril a outubro aproximadamente. Então, se a gente não tiver um volume de chuvas muito expressivo nesses próximos meses até outubro, a gente consegue tranquilamente chegar nas 600 milhões de toneladas, ultrapassar, chegar aí nas estimativas da Stonex. Porém, se as chuvas acontecerem entre os meses de agosto a outubro, a gente pode ter um prejuízo nas operações de colheita que pode chegar a reduzir esse volume de cana. Contudo, se o volume de chuvas ele chegar no último trimestre ali de
outubro, a dezembro e até ali no começo de 2024, a gente pode ter uma safra ainda melhor em 24, 25, devido aí o período de chuvas acontecer no desenvolvimento dos canaviais, no momento de plantio dos canaviais. Então, o setor climático ele traz um alerta para o setor canavieiro, o clima ele traz esse alerta para o setor canavieiro, mas ele também traz um otimismo para o próximo ciclo, dependendo do período que ele acontecer. Então, o El Niño tem essas duas vertentes nesse momento para o setor. Exato. Em relação, por exemplo, ao mix, né? Como é que está direcionado para essa safra? O que vocês têm observado? Isso a gente tem observado desde o início do ciclo, na verdade, desde a metade do ciclo passado, um crescimento no mix de açúcar, um cenário que é fortalecido pelas cotações do açúcar no mercado internacional. Então, o açúcar tem ganhado preços, chegando em maio a bater acima dos 27 cents por libra-peso, uma alta aí de quase das últimos 10 anos. Então, isso é bastante significativo para as usinas direcionarem cada vez mais cana para a produção de açúcar. Por outro lado, no mercado de etanol, a gente vem com o etanol bastante prejudicado na competitividade com a gasolina desde o ano passado, quando foi zerado os impostos federais, e isso acaba prejudicando a demanda principalmente do hidratado, e por isso as usinas têm direcionado cada vez mais a cana-de-açúcar para a produção de açúcar. Tá? Então, a gente aumentou de 47% para 48% o mix de açúcar para esse ciclo, justamente devido a essa dinâmica entre os produtos da cana. Porém, a gente já tem visto o mercado de etanol trazendo aí um fortalecimento na demanda, uma paridade abaixo de 70% com a volta dos impostos, e isso pode trazer aí um fortalecimento para o mercado do biocombustível. Porém, as usinas ainda estão estocadas, então isso ainda deve continuar fortalecendo a produção do açúcar. Perfeito. Agora também em relação, por exemplo, né, às recentes notícias de possibilidades, ainda há uma intenção de aumentar ali 27,5% para 30% ali a questão da mistura do etanol. Isso, de alguma maneira, também pode vir a impulsionar mais esse mix, né, para o setor aí mais de biocombustível? Sim, sem dúvida. Hoje a gente já tem um mix de anidro nas usinas bastante elevado, acima dos 40%, justamente devido ao alto consumo de gasolina que a gente está tendo em relação ao consumo de hidratado. Então, a gasolina, nesse primeiro semestre do ano, basicamente está acima de 10% o aumento do consumo. O ciclo Otto também está crescendo bastante, mas o consumo de hidratado não está acompanhando. Então, com isso, a gente tem um aumento bastante expressivo no consumo de anidro. O aumento da mistura pode, com certeza, trazer esse aumento na produção. Então, a gente deve ter, aí, se o açúcar continuar valorizado e o hidratado nem tanto, a gente deve ter uma migração da produção de hidratado para a produção de anidro. Até porque a gente soltou um relatório recentemente trazendo uma análise em relação a esse aumento dessa mistura. O preço em relação a impostos da gasolina deve cair em torno de 3 centavos com esse aumento na produção, com esse aumento na mistura do anidro. E isso pode trazer um aumento no consumo da gasolina também, se o hidratado não conseguir buscar essa paridade ali nos preços. Então, isso pode, com certeza, trazer uma migração da produção de hidratado para a produção de anidro. Mas isso também traz uma oportunidade, principalmente para o desenvolvimento do etanol a partir do milho, que está crescendo cada vez mais, principalmente na região centro-oeste. A gente tem observado, sim, e noticiado o grande número de usinas ali na região e muitas, né, 100% direcionadas ali ao milho. Em relação à sustentação dos preços, Felipe, o que a gente tem para o açúcar? O açúcar chegando nesse pico, principalmente da safra brasileira, o Brasil é o principal exportador, então esse período agora, esses meses de junho a setembro, a gente deve ver uma pressão um pouco mais baixista para o açúcar, mas uma pressão não tão forte. Então o açúcar deve mostrar um pouco de queda nas médias mensais, mas não deve ser uma queda tão expressiva, justamente devido à dinâmica nos outros players globais, como a Índia e a Tailândia, que devido ao El Niño tem sofrido bastante com a falta de chuvas. Então, a queda produtiva nesses países devem continuar, de certa forma, pressionando ali um patamar mais alto para os preços do açúcar. Mas no pico da safra do Centro-Sul, a gente deve sim ver uma queda sutil nos preços do açúcar, tanto do açúcar bruto quanto do açúcar branco. Perfeito. Obrigada, viu? Um ótimo dia para você. Obrigada pela análise aí da 5ª revisão para a moagem de cana-de-açúcar, ali da revisão, então, da Stonex 23-24. Obrigada. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia.